Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque esta é o anunciador pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha seus vestidos de pelo de camelo e um cinto de couro, e em torno dos seus lombos alimentavam-se de gafanhotos e de mel silvestre. E então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e todas a província advência ao João. E era por ele batizado no Rio Jordão, e confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinha ao seu batismo, dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produziu por fruto digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então agora está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois que não produzir dão fruto, é cortada e lançada no fogo. Em verdade eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha como fogo, e nunca se apagará. Glória a Jesus. Nós lemos essa mensagem, sabemos que essa palavra está falando do João Batista, a qual ele foi um homem que veio anunciar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi tudo por ele que começou, aleluia, a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos que ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele pregava o arrependimento de pecado, a qual o povo precisava ouvir o arrependimento de pecado. Glória a Deus. Muitos da Judéia, das províncias, ia ter com ele, porque ele anunciava o reino dos céus. E ali o povo era batizado por João Batista. Ele pregava, dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos e produzir fruto digno de arrependimento, porque o machado está ao pé da árvore, e a árvore que não produzir fruto digno de arrependimento, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Porque aquele que era maior do que João, que é Jesus Cristo Nazareno, ele tinha o poder de batizar ao ser humano com o Espírito Santo e com fogo. Nós vemos que João, ele pregava o Evangelho do Senhor, e o povo ficava interessado de ouvir aquilo que ele estava pregando. E o povo chegava até ele para ouvir a verdade do Evangelho. Jesus Cristo, ele veio a este mundo para salvar a vida do ser humano, das almas, do maior vil pecador, porque ele é o único que perdoa os pecados cometidos do ser humano na face dessa terra. Ele largou o seu trono de glória,
se fez menor do que os anjos, chegou à estatura de um homem, e ele se esvaziou do homem para salvar o homem do seu pecado, da sua ruína. Por isso Jesus, ele passou uma grande luta, uma grande peleja para nos dar esse direito de salvação, de vida eterna. Sabemos que para receber ela não precisa pagar nada, não precisa ganhar nada com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele dá a sua palavra de graça, Ele dá de graça aquilo que Ele recebeu. E por isso Ele trouxe a igreja nesta manhã para te dizer que é necessário o homem reconhecer o caminho de Jesus Cristo Nazareno. É necessário saber que depois da morte segue-se o juízo. Os escritores aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 9, no versículo 27, é dado o homem morrer uma vez só, e depois disso segue-se o juízo. E quando a nossa matéria ela vai falecendo, ela morre, sabemos que dentro de nós existe uma alma, e é ela que vai prosseguir o juízo, a qual o Senhor, Ele mesmo tem todo o poder para fazer essas coisas. Por isso Ele chama o povo ao arrependimento, a se aproximar a Jesus Cristo Nazareno. O João Batista, ele tinha a mesma virtude do profeta Elias. Quando ele chega na nação de Israel, o povo também estava cocheando entre dois pensamentos. Um tempo, uma hora o povo queria Deus, outra hora o povo queria Baal. O povo uma hora queria servir a Deus, outra hora queria servir a Baal, cocheando entre dois pensamentos. Deus levanta ele e revela através da sua palavra que o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Os escritores Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas, está apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus, ela revela os pensamentos e a intenção do coração. Por isso que os profetas, ele anunciava a palavra do Senhor, porque Deus, ele criou a humanidade não para servir ao mundo, não para servir o inimigo, o adversário da nossa alma, mas sim para servir ao Senhor, ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele que é digno de ser exaltado e adorado, porque todo poder pertence a Ele. Muitos homens acham ser sábio demais, inteligente demais, diz que não precisa de Deus, que o Deus dele é o dinheiro dele. Mas saiba de uma coisa, que o Senhor lhe fala em sua palavra, que nós não podemos servir a dois deuses, não podemos servir a Mamão ou a Deus, ou seja, a riqueza, as coisas desse mundo. Nós temos que servir somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a sua palavra diz que os verdadeiros adorem a Deus em espírito e em verdade. Aqueles que adoram a Deus, a igreja não é a quatro paredes, a igreja somos nós que somos igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele não habita em templo feito por mão de homens, mas Ele habita no templo que Ele mesmo criou, que é eu e você. Ele criou nós a imagem dEle e a semelhança dEle. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo a esse mundo, para trazer o entendimento, o esclarecimento ao povo na face dessa terra, que o povo só deve servir a Jesus Cristo Nazareno. Muitos ignoram, muitos vivem de religiosidade e não querem aceitar a verdade da palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que o tempo é chegado, a hora é essa. Jesus está prestes
anunciar a voz do arrebatamento. E aqueles que não deram crédito, que não acreditam, infelizmente não vão poder ser arrebatados. Infelizmente não poderão receber a salvação da vida eterna. Por causa de quê? Por causa de escolha. Cada um escolhe a maneira que quer viver. Por isso que o Senhor lhe fala na sua palavra, que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. A palavra de Deus, ela é Espírito. A palavra do Senhor. Mas cabe ao ser humano abrir o coração para ouvir a palavra do Senhor. Ele diz em sua palavra: não endureceis o coração para a voz do Espírito Santo. Ele diz em sua palavra: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós sabemos que o Senhor levantou João Batista para pregar o Evangelho. Depois o Senhor recolheu. Outros apóstolos foram levantados e o Senhor recolheu. Muitos discípulos foram levantados na face da terra. Muitos homens. O Evangelho chegou no Brasil por Daniel Berg Gunavini, que chegou ao Brasil, que tem há 120 anos, na nação brasileira o Evangelho chegou. E eles também foram recolhidos. Mas Deus sempre levanta os teus para dar continuidade. A mesma mensagem que começou em João Batista está aqui em mim para anunciar a você. Você que ainda está no muro da decisão, é necessário você arrepender e aceitar a Jesus como Salvador da tua alma, da tua vida, porque depois da morte se segue o juízo e se vai passar uma eternidade. Por isso que o Evangelho, ele vem se renovando todos os dias, todos os anos, todos os séculos, todas as décadas, porque o Senhor, ele recolhe os seus e vai levantando outros para pregar o Evangelho do Senhor. Quando chega o final do ministério do profeta Elias, o Senhor manda ele levantar Eliseu para dar continuidade, e assim sucessivamente. Então o Senhor, ele vai levantando os teus na terra, a igreja, os pregadores, os que falam a palavra do Senhor, que anunciam o Evangelho de Jesus Cristo, que anunciam as boas novas. Por isso, não mudou nada. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e eternamente. Ele nunca mudou e nunca mudará. Mas ele sempre tem levantado nesse mundo, nesse país, pessoas que têm coragem de pregar o Evangelho, que não têm vergonha de anunciar a palavra do Senhor, que não tem vergonha de Jesus Cristo Nazareno. Porque ele nos deu uma ordem de pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. É simples assim, é questão de escolha. Ele fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 13, ele fala que tem que entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que leva à perdição. Ou seja, é duas escolhas que o ser humano precisa resolver na vida dele. Paulo vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, é preciso entregar o caminho ao Senhor. Reconhecer que você precisa aceitar a Jesus Cristo como Salvador da tua alma, para que você venha a entender o que o Senhor tenha para fazer na tua vida. Muitas coisas acontecem na nossa vida por falta de Jesus estar na casa, por falta dele estar no coração do ser humano na face da terra. É porque ele enche do seu orgulho, do seu egocêntrico, acha que não precisa, acha que não tem pecado. A palavra do Senhor diz que aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso e nele não há verdade. Só de dizer, porque muitas pessoas acham que pecador é aquele que mata, aquele que rouba, aquele que cheira, aquele que bebe, aquele que fuma. Não, só de dizer que não tem pecado, ele é mentiroso e nele não há verdade. Por isso o Senhor lhe quer libertar.
Ele quer salvar, Ele quer transformar, Ele quer mudar o quadro e a situação. Ele levanta os seus na terra para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo Nazareno. A palavra de Deus no profeta Isaías 55:11, ele vai dizer que ela é como a chuva que cai na terra e para lá não volta. Assim é a palavra do Senhor que é anunciada. Ela não volta vazia, está sendo pregada. As pessoas não querem receber, não querem ouvir, não querem aceitar, não tem problema, mas ela vai produzir resultado. Quando você morrer sem Jesus Cristo Nazareno, você vai perder somente a sua salvação, porque você não deu crédito, você não quis aceitar, é simplesmente. Mas aqueles que dão crédito ao Senhor, ele receberá a salvação. Salvação da onde, pregador? Salvação da condenação do inferno. O inferno existe, o inferno está se alargando, e as pessoas que morrem sem a salvação, infelizmente, elas vão para lá. As pessoas que não aceitam a Jesus como Salvador, infelizmente, não somos nós que estamos dizendo, é a palavra do Senhor. Por isso que ele levanta a sua igreja, ele levanta os seus para anunciar, para trazer o despertamento a você, que você precisa estar no caminho certo, no caminho que leva à vida eterna, que é Jesus Cristo Nazareno. Ele fala no Evangelho de João, no capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho que leva a alma a Deus. Não existe outro caminho. Não existe religião que vai levar ser humano nenhum a Deus. Somente Jesus Cristo, Ele é o caminho. E o Tomé, que não acreditava, era incrédulo, ele perguntou a Jesus Cristo isso: nós não sabemos caminho, mostra o caminho. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, quem vê a mim vê o Pai, e quem está em mim está no Pai, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito, eu ia preparar lugar. Tem vaga para a sua vida, para a sua alma, tem um lugarzinho para você, para a salvação da vida eterna. Mas aí cabe a você a tomar uma decisão. O que mata na vida do ser humano é que ele olha para o erro de outras pessoas, ele olha para o defeito de outras pessoas. Uma vez Jesus chegou perto dos fariseus e perguntou para eles: de que vocês me acusam de pecado? Me mostra o meu pecado, me mostra o meu erro, me mostra a minha falha. E eles não poderam acusar a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é o único que não tem defeito, Ele é o único que não tem falha, Ele é o único, aleluia, perfeito, que está aqui junto conosco. Ele é Espírito, Ele é Espírito, e Ele está aqui conosco. E no dia que Ele salvar a sua igreja, nós vamos ver Ele face a face, tete a tete, porque nós vamos estar junto com Ele. E é por isso que Ele chama o ser humano a um concerto, como na época de Noé. Noé pregava, Noé passou 120 anos pregando, construindo a arca, dizendo para o povo que Deus iria destruir aquela humanidade com água, ia ter tanta água que ia matar todo sobrevivente. Mas as pessoas não deram crédito. Na época de Noé, o número de habitantes era como o número de hoje, há cerca de 7 bilhões de habitantes na face da terra, a qual Noé, ele anunciava o Evangelho, pregoeiro da palavra. Mas as pessoas não acreditavam, diziam que ele estava doido, maluco, estava ficando caduco, e não deram crédito à palavra do Senhor. E quando ele termina toda a sua obra, Deus começa a mandar chuva do céu e da terra, e o povo começa a ficar apavorado, desesperado. Mas somente aqueles que estavam na arca,
Somente Noé, sua esposa, os teus 3 filhos, as tuas 3 noras, que estavam ali, um casal de cada espécie, a qual o Senhor mandou ele colocar naquela arca. A arca hoje simboliza Jesus Cristo Nazareno. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquele que tem Jesus, que crê em Jesus, que tem Ele como seu único, exclusivo Salvador da sua alma, ele está guardado dentro da arca, porque o fim de todas as coisas vai acontecer. Deus, ele criou o arco-íris, e toda vez que ele aparece no céu, é um sinal que Deus lembra que ele fez um concerto com Noé, que ele nunca mais destruiria o ser humano através de água. Mas sim, Pedro vai dizer que isso aqui vai ser exterminado com fogo. O Senhor fala em Apocalipse na boca de João que surgirão novos céus e nova terra. Vai surgir novos céus e nova terra. Nós vamos reinar com Jesus Cristo nos céus e na terra. O leão, no profeta Isaías, vai dizer que ele vai pastar com novilho. Ele vai ser que nem um gatinho de estimação. Não vai ter mais violência, não vai ter mais brutalidade, porque vai ser uma grande paz. Vamos ter uma vida eterna. Nunca mais haverá morte, nunca mais haverá fome, nunca mais haverá frio, nunca mais haverá, aleluia, preocupação. Nunca mais você vai ficar numa fila de um banco, nunca mais você vai se preocupar com nada. Aleluia, porque a pessoa que entregar a vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai ter uma grande mudança, ele vai ter uma grande transformação. Aleluia, ele vai ser glorificado, esse corpo que é incorruptível, ele vai se transformar na incorruptibilidade, porque ele vai suportar a glória de Deus, a qual será naquele grande dia. Por isso nós estamos aqui nesta manhã anunciando a você que Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor, e ele vai fazer mais na tua vida. Mas isso depende da sua escolha na manhã deste dia, porque a palavra do Senhor, ela veio para te salvar, ela veio para libertar. Como o Senhor Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade da palavra do Senhor. Esse livro sagrado é o único livro que nunca deixou de existir na face da terra, porque é a palavra do Senhor. Jesus, ele disse que vai passar os céus, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Muitas pessoas dizem: ah, mas eu estou ouvindo há muito tempo as pessoas dizerem que Jesus Cristo, ele vai voltar, que Jesus Cristo, eu estou vendo que ele vai, as pessoas falar que vai voltar, desde a época da minha avó, mas ninguém sabe a hora e ninguém sabe o dia. Independentemente se ele vai voltar hoje ou se ele vai voltar daqui a 100 anos, 10 anos, quem sabe é ele. O que importa é que nós um dia também vamos sair dessa terra. Ninguém nasce para semente. Um dia esse corpo vai se falecer, o teu corpo vai falecer. Um dia a gente vai ter o encontro com a morte, mas a gente não sabe qual é o dia, qual é a hora. De repente eu posso até morrer hoje, amanhã, eu não sei, quem sabe é o Senhor, porque morrer não é porque a pessoa está com saúde, pode morrer com um acidente, pode morrer com uma bala perdida, pessoas que moram em lugar perigoso, ninguém sabe, acontece de repente, não tem idade, não tem hora, isso que é importante, mas o mais importante não é saber que um dia nós vamos morrer, que nós vamos sair dessa terra. O pior de tudo isso é morrer sem a salvação da vida eterna. Aí que mora o perigo, porque se a pessoa não entregar a sua vida para Jesus Cristo Nazareno, aí que mora o perigo, porque no livro de Apocalipse
vai dizer no capítulo 20 sobre o juízo final, sobre o trono branco. Todos vão ter que comparecer diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar e dizer que somente Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa alma. No versículo 14 ele vai dizer que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Por isso que muitos vão ser lançados lá que não querem dar ouvido à palavra do Senhor. No versículo 6 do Apocalipse capítulo 20, ele vai dizer que bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, e sobre esse não tem o poder da segunda morte. Ele está se referindo aos nossos irmãos que morreram em Cristo Jesus, os nossos irmãos que já foram, aleluia, com Cristo. Eles vão ser os primeiros ressuscitar, vai ressuscitar, porque antes de Jesus arrebatar a tua igreja, o Senhor ele vai ressuscitar os nossos irmãos que já foram em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor, nós vamos encontrar com Ele nos ares, no dia do arrebatamento da igreja. E vai acontecer um grande fenômeno, vai surgir o anticristo na face da terra. Ele vai pregar 3 anos e meio de falsa paz, onde muitos vão acreditar nele. Ele vai dominar o mundo mundialmente, porque ele vai ser levantado por Satanás. E muitas pessoas vão acreditar nele. Realmente vai ter 3 anos e meio de falsa paz na face dessa terra. Vai ser uma maravilha, todo mundo vai gostar, todo mundo vai esquecer do arrebatamento, do aparecimento da igreja, do povo que pregava a palavra, do pregador. Muitos vão esquecer, mas depois desses 3 anos e meio vai acontecer a grande tribulação. Aleluia, onde vai ser liberado um grande sistema que vai ter a matança na face dessa terra. Vai ser 3 anos e meio de grande tribulação. Muitos homens vão sofrer, muitas almas vão sofrer, porque começa o derramamento da ira de Deus. Vai se derramar na face dessa terra. E muitos que não deram crédito, infelizmente, vão tentar querer se arrepender, vão tentar querer, aleluia, até orar, mas não vai conseguir mais. Deus não vai poder ouvir essas vidas, porque eles não deram crédito à palavra do Senhor. Jesus ele falou acerca de um homem rico e de um outro homem chamado Lázaro, a qual o Lázaro ele desejava todos os dias se alimentar da migalha que caía na mesa daquele rico. Ele se alimentava, ele desejava, mas ele não podia. E aquele rico ele tinha toda a sua regalia na face da terra. Mas Jesus ele disse que os dois morreram no mesmo dia. Os dois passaram no mesmo dia. Um foi para o seio de Abraão e outro foi para o Hades, lugar de atormento. Foram para lá. E o rico que estava no Hades de atormento, ele olhou e viu Lázaro lá no paraíso. E ele gritava e dizia: Pai Abraão, pensa que Lázaro põe a mão, a ponta do seu dedo aqui na água e põe aqui na minha boca, porque esse lugar que eu estou é lugar de atormento, é lugar terrível. Abraão disse para ele: meu filho, nós não podemos, não tem como tirar você daí para cá, e nem quem está aqui para ir, porque você já teve a sua regalia na face da terra. Lázaro escolheu a meia parte, ele sofreu, ele até desejou comer as migalhas que você comia, mas ele recebeu o paraíso, ele pagou o preço, ele renunciou. Você não tem como mais. Aí ele disse para Abraão: então permita que eu vou até meus pais, porque eu tenho 6 irmãos, para avisar a eles, para que eles não venham para esse lugar terrível. Abraão disse para ele: eles têm Moisés e os profetas na terra,
eles não querem dar ouvido, muito mais eles vão acreditar numa pessoa que veio no Arte e ressuscitou para dizer do lugar terrível que ele está. E é isso, irmãos. O Senhor ele tem os seus ungidos, os seus profetas na terra. E Ele está nos usando com misericórdia para anunciar a palavra dEle, para trazer o despertamento da tua vida e da tua alma. Deus é bom, Deus vos ama, Deus ama qualquer vil pecador e ama a sua alma. Ele não quer a sua perdição, Ele não tem prazer na morte do perdido, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas só que Ele só pode salvar aqueles que reconhecem Ele e querem Ele como Salvador e como Senhor. Por isso que Ele levanta a sua igreja na face dessa terra para anunciar a sua palavra, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para dizer a você nessa tarde, aleluia, que está aqui ouvindo a palavra do Senhor, observando a palavra de Deus. Tu sabe que é uma grande verdade. Tu sabe, pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor, que estão afastadas do caminho do Senhor. Outrora estava até na igreja pregando a palavra, louvando ao Senhor, por não suportar as lutas e as aflições, e abandonou Jesus Cristo, preferiu ficar de fora. Mas Jesus, Ele está te chamando, como Ele chamou aquele filho pródigo. Ele te chama, Ele está de braço aberto para te receber. Porque Ele ainda tem desejo de salvar a tua alma. Ele não desiste de você. Ele não desiste da sua família. Ele não desiste dos seus entes queridos. Ele não desiste de ninguém na face dessa terra. É por isso que Ele nos dá coragem para vir à praça pública, pregar o Evangelho, anunciar a palavra do Senhor. Você é uma pessoa inteligente, você sabe que só Ele salva, você sabe que só Ele é o caminho, Ele é a verdade, não existe outra situação. Por isso que Ele nos trouxe até aqui nesta manhã, para dizer a você que você precisa tomar uma decisão, porque já foi louvado nesta manhã que amanhã pode ser tarde. Jesus, Ele disse a seguinte palavra: o dia da manhã vai dar conta de si mesmo. Nós temos que viver o hoje, viver o presente, porque o dia da manhã só quem sabe é Deus, só quem sabe é o Senhor, se nós vamos viver o dia da manhã. Tudo está no controle dEle, tudo está nas palmas da mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso tu precisa aceitar o Evangelho, aceitar a palavra do Senhor, não por força ou por obrigação, mas por inteligência, porque tu é uma pessoa inteligente. Deus te deu sabedoria, Deus te deu entendimento, você não é leigo, você conhece o caminho do bem, o caminho do mal, tu sabe o que é certo e tu sabe o que é errado. Mas muitas das vezes não toma a decisão certa. Mas você sabe disso, porque tu é uma pessoa sábia. Deus te deu sabedoria. Aleluia. E é por isso que Ele nos trouxe nesta manhã, para anunciar esta palavra ao seu coração, para te dizer que o Evangelho continua. Se nós continuarmos nessa terra ainda, antes do arrebatamento, um dia Deus vai me tirar dessa terra e Ele vai levantar outras pessoas. Em outros lugares existem outros irmãos também pregando a palavra do Senhor, anunciando o caminho da salvação, anunciando o caminho da justiça, como Jesus Ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vai ser acrescentada. Quando você busca o reino, quando você busca a justiça, quando você busca a Jesus Cristo Nazareno, Ele vai acrescentar na tua vida tudo aquilo que tu está precisando, tudo aquilo, pode ser que você está necessitado na face dessa terra. Mas você precisa reconhecer a Ele,
entregar a sua vida para Ele, entregar o seu caminho para Ele, aleluia, o teu coração, o controle da tua vida. Ele não te chama mais de servo, mas sim de amigo, porque Ele quer fazer na tua vida, conforme fez na minha. Ninguém aqui é maluco, ninguém aqui não tem que fazer, temos sim, temos nossa obrigação, somos chefes de família, mas nós tiramos um dia da nossa vida, para um dia na semana, para estar anunciando a palavra do Senhor, porque se não tiver quem anuncie, o povo não pode se achegar a Deus. Por isso que Elias, ele disse uma vez: chegai-vos a mim, e Deus chegará a vós. Limpar as mãos, pecadores, e de duplo ânimo arrependei-vos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nessa manhã, ela te chama, ela te conduz, ela é a nossa bússola que vai nos conduzir o caminho, o espaço certo. Ele sempre quer mudar o nosso quadro, a situação, Ele quer lapidar a nossa vida, Ele quer lapidar o nosso coração, Ele quer tirar o ódio do coração, Ele quer trazer paz no seu coração. Como a moça estava aqui perturbada, coitada, está com ódio no coração, não conseguia, dizendo para mim que não conseguia perdoar a família, mas nós sabemos que isso é falta de Jesus dentro do coração, porque quando a pessoa deixa Jesus entrar no coração, ela passa a amar o seu próximo, ela passa a perdoar a vida do ser humano. O ser humano, ele não perdoa um ao outro, porque ele não tem a palavra no coração, ele não tem Jesus Cristo no coração. A pessoa que diz: eu não perdoo, é porque Jesus ainda não entrou no coração, a palavra dele não está no coração. Mas quando Jesus, ele entra no coração, a palavra dele entra no coração do ser humano, a pessoa, ela é capaz de amar o próximo, a pessoa, ela é capaz de perdoar o maior vil pecador da face da terra. Nós estamos aqui porque nós amamos a Jesus Cristo Nazareno, e por amor a Ele, e por amor da sua vida, nós estamos aqui para te anunciar o caminho da salvação. Uma vez eu fiquei admirado com a sobrinha minha, ela era pequenininha, com 3 anos, e eu fiz uma pergunta para ela, ela sabia escolher. Eu fiz uma pergunta para ela, se eu botei um copo de suco e um copo de veneno. E eu perguntei para ela: minha filha, qual dos dois tu vai escolher? Eu vou escolher o copo de suco. Ela não quis escolher o copo de veneno. Assim é a escolha do ser humano. Ou escolhe a Deus ou escolhe o adversário. Ou serve a Deus ou serve a sua própria vontade. Mas Jesus, Ele quer te transformar, Ele quer te lapidar, Ele quer fazer você de uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo fez novo. O Senhor liberta, o Senhor transforma. Jesus muda o quadro, Ele muda a situação do ser humano na face dessa terra, porque Ele é o único que tem poder nos céus e na terra, é o único que manda no céu e na terra, é o único que, se quiser usar o seu poder para fazer o mal, Ele faz, mas o poder dele não é para fazer o mal. O poder de Deus é para fazer o bem, é para salvar, é para libertar, é para curar o maior vil pecador, é para transformar, é para ressuscitar a esperança, é para multiplicar a fé, a esperança em Jesus Cristo Nazareno. Às vezes você passa por uma luta espiritual, nada vai para frente na tua vida, porque existe uma força maior, existe uma força das trevas que trabalha a todo tempo para te afastar do conhecimento de Jesus Cristo Nazareno. Mas Jesus é maior do que o diabo, Jesus é maior do que o inimigo, Jesus é maior de qualquer homem na face da terra. Deus, Ele é maior. E Ele quer te dar a proteção a qual o mundo não pode te dar, a qual o inimigo não pode te dar, somente Jesus Cristo Nazareno. Por isso, você precisa
se arrependerem e se converter a Jesus Cristo Nazareno na manhã deste dia. E que Deus continue abençoando a tua vida, a tua alma, o teu dia. Que Deus continue abençoando a tua família, a tua casa, os teus, na manhã desse dia. Que todos os problemas no dia de hoje venham a ser resolvidos. Nós viemos aqui pregar a bênção, a vitória para a tua vida, que é Jesus Cristo Nazareno. Que a paz venha a estar dentro da tua casa, dentro do teu lar. Que a paz venha a estar dentro do teu coração. Que a alegria de Jesus Cristo venha permear dentro do teu coração. Às vezes o crente está desempregado, está numa dificuldade danada, mas ele tem alegria no seu coração, ele tem a paz no seu coração, porque ele confia naquele que é o Deus da providência, naquele que provê todas as coisas, ele confia. E é isso que Jesus quer produzir na tua vida. Ontem eu estava falando na igreja que era um jovem perturbado, um jovem atribulado, não tinha paz, não tinha sossego. Eu vivia mais na rua que dentro de casa, e eu não tinha paz, não tinha sossego, minha vida não ia para frente, trabalhava igual um burro, meu dinheiro era para gastar nas drogas, nas bebidas, nas prostituição, sentava na beira de um jogo, perdia meu dinheiro todinho, mas o dia que eu encontrei Jesus Cristo Nazareno, aleluia, o meu dinheiro sempre foi multiplicado, sempre rendeu, porque agora nós servimos a Jesus Cristo, nós não gastamos com aquilo que não é pão, nós gastamos naquilo que é necessário, e Ele faz multiplicar na face da terra. E nós vemos que o Senhor, Ele trabalha na nossa vida, Ele vai nos amadurecendo, vai nos dando capacidade, vai nos dando entendimento, para saber que tudo que está acontecendo na nossa vida, na face dessa terra, está no controle e nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você venha guardar essa palavra no teu coração. Se você quiser uma oração, nós estamos aqui para orar por tua vida, para que a bênção de Deus venha ficar mais completa na tua vida, até o término. Se você quiser vir, como algumas pessoas já vieram aqui receber oração, oração não faz mal a ninguém, só abençoa, só joga o mal por terra, só joga o diabo por terra, só isso que ela serve para abençoar a tua vida. E aí essa palavra do Senhor, que Deus vos abençoe e vos guarde, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, todos os comércios, todos os ouvintes, todos os trabalhadores, muitos que estão aqui trabalhando, muitos que estão na fila, que Deus abençoe a todos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ele abençoe a tua vida, que o mal seja caído por terra da tua vida, da tua alma nesta manhã. Nós oramos e profetizamos a bênção de Deus na tua vida, para que você venha a ser abençoado, porque nós vivemos no mundo literal, e existe um mundo espiritual, um mundo de trevas, um mundo invisível, a qual nós não podemos ver com nossos olhos carnais, mas sim com os olhos espirituais, e que todo mal, e que todas as coisas do mal seja repreendida em nome de Jesus.